Existe uma fronteira que todos nós sabemos que um dia vamos atravessar. Não importa quanto dinheiro nós temos, a idade, o que nós construímos, nós vamos atravessar essa fronteira. E essa fronteira, ela se chama a morte. Só que um grande questionamento que fica na mente de todos os seres humanos, desde as antiguidades, é o que existe depois da morte. Grandes filósofos vieram sobre a Terra, sábios, eruditos, e o grande questionamento deles era: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Após a morte, o que tem depois da morte? Nessa era, Deus enviou um profeta, William Branham. E o irmão Branham, ele tinha esse questionamento também. Porque a Bíblia, ela fala sobre o céu. E o irmão Branham pregava sobre o céu. Ele falava que existia um céu. Ele pregou também sobre a existência do inferno. Ele sabia que após a morte, teria um lugar para os eleitos ir. Só que o grande questionamento do irmão Branham não era se havia um céu. O questionamento dele era como seria esse lugar. O irmão Branham, ele havia pregado sobre corpos celestiais, ele havia pregado sobre os 3 tipos de corpos, mas ele não sabia como funcionava. Nos seus sermões ele dizia assim: será que quando eu chegar lá do outro lado, como será o aperto de mão? Será que eu vou poder abraçar meus irmãos? Será que o meu corpo ele vai ser como uma nuvem? Nós ou sentaremos em nuvenzinhas e ficaremos ali para sempre repousando? Esse era o grande questionamento do irmão Branham sobre o que teria depois da morte. O que tem nesse intervalo entre a morte e a ressurreição? O que tem nesse entremeio? E o que existe nesse intervalo direcionou muito o ministério do irmão Branham e direcionou muito a maneira como nós vemos a Bíblia e o mundo espiritual. Mas para entendermos essa grande experiência, nós temos que voltar alguns anos antes, lá em 1960. O irmão Branham estava deitado na sua cama, ainda era de manhã, do seu lado estava sua esposa Meda, os dois estavam dormindo, e veio alguns pensamentos na cabeça do nosso grande profeta. E ele pensava, como será lá do outro lado? Ele estava planejando levantar ali na parte da manhã para ir ouvir o irmão Neville pregar. E ele adormeceu um pouco e ele teve uma visão em que ele e a irmã Meda iam até um grande portão. E ele dizia: parece que nós já estivemos aqui, não é, Meda? Ela disse: sim, eu acredito que antes das crianças virem, parece que nós estávamos aqui. E ele voltou novamente para onde ele estava. Ele olhou, sua esposa estava dormindo, a irmã Meda. Ele cutucou ela para ver se ela estava acordada, ela não respondeu. Ele colocou as suas mãos atrás da cabeça, deitado, e naquele momento ele começou a pensar na sua idade. O irmão Branham estava com 50 anos, era 1960, chegando nos seus 50 anos, e ele não pensava no que ele já tinha feito. Mas o que vinha na cabeça do irmão Branham naquele momento era coisas que deveriam ser feitas e não foram feitas. Ele achava que ele não tinha feito o suficiente para o Senhor. E aquilo começou a movimentar a mente do profeta em pensamentos. Ele pensou: está chegando perto o dia em que eu partirei. Talvez eu não fiz o suficiente para o Senhor Jesus. Quando ele pensou sobre a morte, como será lá do outro lado? Como eu serei? Como as pessoas vivem lá daquele lado? Será que eu sou apenas um ser lá que só fico pensando, repousando, não faço nada? O irmão Branham diz, no seu testemunho,
que veio uma voz no seu ouvido que dizia assim: continue avançando. Ele pensou que talvez era o próprio pensamento dele falando com ele, e aquilo começou a ficar mais forte dentro do quarto. Continue avançando. Continue avançando. E o irmão Branham pegou e fechou a sua boca, tampou os seus ouvidos e falou assim: não, talvez alguma coisa que está falando dentro de mim, assim, eu mesmo tentando me justificar. Mas aquilo começou a ficar mais alto, ele começou a ver que era algo sobrenatural. Continue avançando. Quando aquela frase disse, ele pensou: mas como será depois do fim, quando a batalha aqui terminar? Como será? E logo veio uma canção nos ouvidos do irmão Branham, que eles sempre cantavam ali no tabernáculo. E a canção falava sobre saudades do meu lar, sobre desejar ver Jesus, ver o rosto de Jesus. Enquanto ele estava, aquele hino vinha nos seus pensamentos, nos seus ouvidos, algo apareceu perante o irmão Branham e era uma cortina. E ele pensou: talvez se eu ver além dessa cortina, além da cortina do tempo, eu entenderia muitas coisas da qual eu estou me questionando. E aquela voz que tinha dito continue avançando voltou e disse para ele: você gostaria de ver além da cortina do tempo? E o irmão Branham diz assim: sim. Isso me ajudaria muito. E naquele momento, o irmão Branham relata, é um dos grandes mistérios de tudo aquilo que o irmão Branham viveu, porque o irmão Branham, ele tinha visto visões, ele tinha visto coisas maravilhosas em sonhos, mas aquela experiência tinha sido algo diferente para ele, que em várias das suas mensagens, o irmão Branham, ele relatava que ele não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Era como que, quando nós vamos respirar, no intervalo de uma respiração para outra, ele estava em outro lugar. E ele tinha saído daquela posição que ele estava. Ele podia sentir que era algo totalmente diferente do que ele estava vivendo. O irmão Branham disse que ele olhou para trás e ele viu o seu corpo de 50 anos lá. Mas ele via que ele estava diferente. O profeta diz assim, na mensagem O Rei Rejeitado, ele diz: eu não sabia se era uma visão, se era um sonho que eu estava passando. Mas na mensagem O Quinto Selo ele diz assim: eu sei que eu estava em outra dimensão. Ou seja, o irmão Branham estava nos mostrando um princípio aqui nessa experiência. Era que a dimensão, a sexta dimensão, ela está a alguns palmos daqui. E o irmão Branham, ele via o seu corpo lá. Só que nessa experiência, irmão, é importante nós vermos cada detalhe dessa experiência. Era que o irmão Branham, ele havia saído daquela dimensão, mas ele sabia que ele era o William Branham. Ele sabia da sua esposa deitada. Ele olhou ao redor do quarto, ele viu algumas coisas familiares, um quadro, as posições que estavam. Ou seja, sua consciência não tinha saído. Ele estava fora de si, fora do seu corpo, mas a consciência permanecia intacta. Então a experiência começou a mudar e ele olhou, ele começou a sair daquele cômodo do seu quarto e ele começou a ir para outro lugar. E o profeta narra que era como se fosse um campo bem amplo, e quando ele olhou, ele via muitas pessoas vindo, uma multidão de pessoas. E o irmão Branham olhou aquela multidão, ele não sabia quem eram aquelas pessoas. Ele sabia que ele tinha cruzado além da cortina do tempo porque foi aquilo que ele pediu, mas ele viu aquele campo amplo. Ele não estava entendendo, ele olhou aquela multidão de pessoas vindo na sua direção e ele não estava entendendo quem eram aquelas pessoas. E aquela multidão começou a se aproximar do irmão Branham, e o irmão Branham não sabia quem eram aquelas pessoas, mas quando foi se aproximando, o irmão Branham viu que eram pessoas jovens. O irmão Branham usa a expressão de que aquelas pessoas estavam na flor da idade, entre os seus 18 e 20 anos. Os cabelos das mulheres despontados, as vestes longas, e elas vinham e abraçavam o irmão Branham e diziam: meu precioso irmão.
Irmão Branham notou que quando aquelas mulheres abraçavam ele, não tinha um sentimento humano de quando uma mulher abraça o homem. Porque naquele corpo em que ele estava não tinha os hormônios que o corpo terrestre tem. Ele não sentia, era uma atmosfera totalmente diferente. Ele não conseguia explicar, o irmão Branham tentou usar a palavra extraordinário, perfeito, mas não existia palavra no vocabulário humano para expressar o que o irmão Branham estava sentindo ali, naquele lugar, além da cortina do templo. O irmão Branham olhou no meio daquela multidão de jovens, homens e mulheres jovens, e ele viu uma que ele reconheceu. Era a irmã Hope, que foi sua esposa nos primeiros anos do seu ministério. E ali vinha ela. A irmã Hope tinha falecido mais ou menos naquela faixa de idade que ela estava, ainda jovem. Só que não tinha nenhum sinal de quando ela estava enferma no hospital depois daquela enchente. Não havia sinais da tuberculose, não havia sinais de doença, não havia sinais de tristeza. Ela estava totalmente revigorada e ela veio e abraçou o irmão Branham e disse: "Oh, meu precioso irmão." Na terra ela tinha sido sua esposa, mas ali era a preciosa irmã do profeta. E outra irmã abraçou o profeta. A irmã Hope abraçou aquela irmã. E o profeta diz assim: não havia ciúmes ali, não havia nenhum outro sentimento, a não ser um tipo de sentimento de um amor. O profeta usa a expressão de um perfeito amor. E o profeta não estava entendendo, ele começou a falar assim: mas que tipo de atmosfera é essa que eu estou sentindo aqui? E aquela voz novamente falou no seu ouvido e disse: isso é aquilo que você tem pregado lá na terra. Esse é a atmosfera do Espírito Santo, o amor perfeito. E ali o irmão Branham entendeu tudo aquilo que ele pregava. O irmão Branham diz que naquele lugar parecia que não tinha ontem nem amanhã. E ele descreve que a força que às vezes vai desvaindo quando nós vamos avançando em idade, esse tipo de força não tinha lá. Não havia mulheres com 80 anos, homens com 90 anos, todos estavam numa mesma faixa de idade. E o profeta observou que aquelas pessoas começaram a levar ele para um lugar mais elevado e mais elevado. E ele viu que mais pessoas começaram a chegar, e mais pessoas chegando. O irmão Branham diz que, em algumas mensagens ele diz que era milhares, outras mensagens ele diz que era milhares de milhares, muitas pessoas. Ele não conseguia enxergar o fim de tantas pessoas que começaram a chegar. E logo veio uma escritura na mente dele, de que quando os patriarcas morriam, eles morriam, e a Bíblia diz que eles se reuniam com o seu povo. E ali ele começou a perceber que talvez ele estava entre o seu povo. Ele falou: talvez esses são vários Branas, são da minha família, são Branas que estão aqui. Mas a voz veio ao ouvido do irmão Branham e diz assim: esses aqui não são Branas, esses aqui são seus convertidos. E o irmão Branham olhou na face daquelas pessoas com 18 anos e ele viu uma jovenzinha que estava entre aquelas pessoas, e o anjo veio e disse: sabe aquela jovenzinha ali? Ela tinha 90 e poucos anos quando você pregou para ela e ela se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E aqui ela está, jovenzinha. Aquilo deu mais força ao irmão Branham ao ver todos aqueles seus convertidos, uma senhora de 90 anos que havia convertido depois de sua pregação. E ele viu aqueles milhares e milhares, e ele viu que todas aquelas campanhas, o desgaste dele, quando ele pregava e aquilo enfraquecia o seu corpo, nada daquilo foi em vão. Havia milhares e milhares de convertidos. Depois o irmão Branham diz que não estava apenas aqueles que o irmão Branham tinha pregado, mas futuras conversões estavam lá também. Teofanias de pessoas que futuramente seriam convertidas. E eu creio que eu estava lá, eu creio que você estava lá, porque eu fui convertido através da mensagem desse profeta. E eu creio que a minha teofania estava lá também recebendo o irmão Branham, além da cortina do templo. O irmão Branham, naquele lugar mais elevado, ele diz: eu queria ver Jesus. E alguém disse lá embaixo, disse: Jesus está um pouco acima. E o irmão Branham revela esse mistério na mensagem O Quinto Selo, que há 3 repartições no céu. Existe um lugar onde Deus está, que é a 7ª dimensão,
uma outra repartição que é onde os anjos estão, e a sexta dimensão que é onde os eleitos e convertidos estão. Aquela pessoa disse assim para o irmão Branham: ele está um pouco acima, mas ele virá, e ele vai julgar você pelo que você pregou. E o irmão Branham ficou temeroso com aquilo. E ele disse assim: mas Paulo passará por isso também? E aquela pessoa disse: sim, Paulo também passará por isso. E ele diz assim: então eu estou seguro, porque tudo que Paulo pregou, eu também preguei. E toda aquela multidão que estava ali, depois do irmão Branham ter dito aquilo, todos disseram em uma só voz: nisto nós estamos confiados. Ele ouviu um som, ele olhou, ouviu um barulho de um cavalo, e ele olhou para o lado e viu o cavalo de quando ele era jovem, de quando ele queria ser um cowboy, seu cavalo Prince. De repente, algo veio e lambeu sua mão e ele olhou, era o seu cachorro de caça que tinha sido envenenado por um xerife, era o seu cachorrinho Fritz. E você sabe que a história conta que aquele xerife envenenou o seu cachorro. O irmão Branham ainda era jovem. Ele disse assim: um dia eu vou matar esse xerife. O irmão Branham mais tarde se tornou um ministro do evangelho e converteu para Jesus Cristo aquele xerife que tinha matado seu cachorro. Então a história se conectando maravilhosamente. E ele viu o seu cachorro, ele viu o seu cavalo lá no céu. Anos antes, irmãos, dessa experiência, o irmão Branham ainda era um jovem ministro, a sua esposa tinha morrido, a Hope, a sua filha Sharon tinha morrido, e ele sofrendo numa angústia e depressão, ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma jovem vindo ao seu encontro. E ele viu, ele meio que reconheceu, perguntou quem era ela, ela diz: ó, meu pai, sou eu, Sharon. E ela estava jovem, com 18 anos. Ela tinha partido com 5, 6 anos de idade. E ela disse: pai, vem, eu vou te mostrar a nossa casa. E ele chegou e viu uma grande casa, uma mansão. E ali vinha Hope e abraçou o irmão Branham naquele sonho. Falou: venha, querido, venha para dentro de casa. E quando o irmão Branham entrou dentro da casa, estava a sua cadeira Morris. Uma cadeira que, quando o irmão Branham, no início do seu casamento com Hope, ele ganhava alguns centavos por dia, e ele comprou uma cadeira, mas ele não conseguiu pagar o banco, as prestações daquela cadeira, e o banco veio e levou embora aquela cadeira. Você conhece a história, e a irmã Hope não recebeu ele xingando: nossa, você não pagou as contas, meu Deus! Não, ela fez uma torta de maçã, que era o que o irmão Branham gostava, para ele não ficar agitado. Aquilo marcou a vida do irmão Branham, e o irmão Branham estava vendo aquela cadeira no céu. Voltando para a experiência além da cortina do tempo, nós vemos que o irmão Branham viu a sua cadeira naquele sonho. Na visão além da cortina do tempo, o irmão Branham viu o seu cavalo, viu o seu cachorro, viu a sua esposa. E o irmão Branham diz assim: tudo aquilo que nós amamos e tudo aquilo que nos amou aqui na terra estará conosco naquele lugar. Essa foi uma experiência que marcou a vida do irmão Branham. O irmão Branham voltou e aquilo deu um encorajamento maior para ele continuar a jornada. Era 1960. Os próximos 5 anos do ministério do irmão Branham seria significativo. Seria algo sobrenatural. 1960 estava começando a vir os primeiros desânimos da vida dele. Mas aquela experiência marcou a vida do irmão Branham. E aquela voz que falava com o irmão Branham dizendo: continue avançando, continue batalhando, continue seguindo, marcou a trajetória do irmão Branham, para depois, 3 anos depois, ele vir abrir os selos, Deus através do irmão Branham abrindo os selos, e em 1965 ele partir para a glória, está nos esperando. Eu creio que essa é uma experiência que todo cristão da mensagem deve se agarrar, porque alguém foi naquele mundo celestial e nos trouxe boas novas. Assim como aqueles espias foram na terra prometida e trouxe aquelas frutas, e trouxe o leite e o mel da terra prometida, e deu ânimo para que o povo depois, no tempo de Josué, entrasse na terra prometida. Assim, um espia foi na outra terra e viu que a terra mana leite e mel. Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo, esse é Além da Cortina do Tempo. Shalom.